Olá, hoje no Papo de Engenharia, estamos com o nosso amigo Jorge Matos, engenheiro civil, vice-presidente A Bank. da BENC, Atual, da Associação da atual, Brasileira. e o presidente é o Cláudio Dutra, né? O Cláudio Sim. Dutra. Foi conselheiro do CREA por muito Alguns tempo, mandatos. alguns anos aí. Contribuiu muito com a engenharia e contribui, que ele trabalha ainda, né? Ele vai falar um pouco da história lá da engenharia, da vida dele. Marco Antônio Barbosa, engenheiro mecânico, eu, Luiz Barata, engenheiro mecânico. Nós vamos bater um papo aqui gostoso, Gostando com né? o grande Jorge. Falar um pouco Vai de ser um Resende, prazer. Penedo. Primeiro você tem que falar dos nossos amigos lá. Não, Olha lá. então, O nosso patrocinador, o IBEC, o Instituto Brasileiro de Engenharia de Curso do Paulo Dias. Quem quiser pegar, quem quiser desconto, só ligar para lá e falar. fala com o Bruno. Fala com o Bruno ou com o próprio Paulo Dias. Se ele atender, fala com ele para pegar um desconto, que é o Paulo Dias é o emérito Que é o Papa da engenharia de custo. Deixa eu passar Temos outra ali. aí a BRAIP, a Associação Brasileira de Inspeção das empresas que fazem a inspeção a inspeção de vistoria de gases, gás, né? predial e comercial, lá com o Jorge Almar, lá na associação da BRAIP. E tem também a Contec Engenharia, que é a consultoria de elevador, mas não é só elevador, não, faz outras coisas. Se você quiser uma consultoria na área mecânica e na área mecânica de elevadores, tudo bem, falar com o pessoal Entendeu, da Jorge? da Precisou Contec, de elevador, você já fala fala com a comigo. Contec, porque com o Luiz Barato, que é o nosso engenheiro, o maior especialista de elevador do De estado escada do Rio. rolante também. Escada Muito bom. rolante, auto-vistoria predial, perícia, e vamos por essas coisas todas. Nós estamos aqui, eu queria primeiro agradecer a Jorge, porque Jorge é um parceiro antigo de grandes bate-papos em Brasília, né? Quando ele estava lá, né? E Jorge está naquela linha daquele raciocínio de trazer o pessoal do interior para poder fazer um depoimento aqui no Papo de Engenharia. Jorge é do interior do estado, isso não tem nenhum demérito, muito pelo lado. O Sul-Fluminense é o Sul-Fluminense. Não, melhor do que aqui, né? Não, não, punjante, o Sul-Fluminense. Aquela região de Resende. Resende está muito forte. Resende. Porto Real, Itatiaia. Porto Real, Itatiaia. É um punjante, eu já estive lá muitas vezes. E Jorge é um parceiro de lá, da área de construção civil de lá. Jorge já foi secretário de obras de lá, do município de Resende. E nesse papo nós já trouxemos aqui o menino de Friburgo, o Daniel falou sobre Friburgo. Trouxemos aqui semana passada, a última, o Denilson de Três Rios. Segunda-feira, na próxima segunda-feira que nós vamos trazer a palavra do Marcelo Fernandes lá de Campos. E depois nós estamos tentando trazer mais gente para poder participar de uma discussão política aqui. Certo. Mas a pergunta que não quer A calar. pergunta que não quer calar. Jorge Matos. A pergunta que mais tem no Rio de Janeiro hoje. Todo mundo faz essa pergunta. Engenheiro civil. Mais forte que a pergunta do milhão. Um engenheiro civil da alta qualidade. De alta qualidade. Como é que você surge na engenharia? Como é que o pai foi dele era engenheiro e a mãe dele o teu engenheiro, passado? Ele tinha uma família de engenheiros. Não, ele vai contar a história. não. Por que que você Não escolhe a engenharia como carreira? Bom, primeiro sempre gostei de exatas. Né? Matemática para mim. Sempre foi bom. Sempre fui Um bom. bom aluno. Fui aluno Eu, por exemplo, não era. do Colégio de Matemática eu era. Aplicação da Federal, Matemática eu era. que era puxadíssimo isso. Sempre gostei. Mas isso lá em Resende, não? Não, eu sou Aqui. carioca. Eu do Rio. Eu fui para Resende em 94. Foi. Naquela época do Brizola, Sim. e eu achei que o Rio já estava violento demais. Eu morava na Tijuca. Um dia, o nego matou os caras no... Mais perto dele? Isso, mais perto do microfone. Mataram as pessoas no morro, ali na Tijuca. Esquartejaram e espalharam no Largo da Segunda-feira. Eu não podia sair de casa para trabalhar. Isso Tu morava no Largo da Segunda-feira, da Tijuca? Isso em 93, do lado do Prontocor. Sei onde é que é. Isso Eu te não impactou? podia sair para... Pô, você Te não poder impactou? sair para trabalhar com um filho pequeno. Joguei muita, Você vê todo joguei mundo muita sinuca ali. esquartejado, Tinha uma filho sendo sinuca ali, um jogado na bilhar. calçada, que eles estavam afrontando a polícia, né? Foi em 94, 93, que eu saí em 94. Foi isso, não é vida. Aí comecei a buscar uma saída para o interior e não me arrependo nem um pouco. Que Você era ganha de solteiro nessa qualidade, época? Não, Solteiro. já de casado. Já casado ali, morava... Casado e com filho. Mas a pergunta inicial é como eu me inclinei para engenharia. Além de gostar, né, de matemática, de física, de química, eu lá pelos meus 14, 15 anos, um cunhado
cunhadaço que eu tenho até hoje, casado com a minha irmã, gente bonita, Renato Sempre Moreira, engenheiro civil, na época trabalhava na Engefé. Nós estamos falando aí de anos 70. Eu tinha... Engenharia ferroviária, não? Engenharia ferroviária. Aqui no era centro. Na usina, não. Era na na época, usina, no lá em início cima, na usina. do Alto da Boa Vista. Ali. E ele estava construindo a Ferrovia do Aço. O bonde ia até lá fazer a volta. Era engenheiro residente da Ferrovia do Aço, Renato Sempre Moreira. Aí me convidou, pô, você tá de férias, quer conhecer uma obra? Vamos passear comigo? Porra, vamos embora. Aí você pega ali a região de... Renato, qual o nome dele? Ciampi Moreira. Ciampi Moreira. Acho que eu já ouvi Ele hoje falar. já está beirando 76, 77 anos. Tá bem, graças a Deus. Sempre trabalhou na engenharia. E me chamou para conhecer a obra da Ferrovia do Aço. Aí você imagina um moleque de 14 anos, que já gostava de ciências exatas. Ferrovia do Aço é aquela que passa ali em Volta Redonda? Ela sai de Volta Redonda e vai até Minas. Ele né? deve conhecer meu tio, Paulo Chiarelli. Ele trabalhou na Ferrovia do Aço. Aí você imagina um moleque de 14 anos ver dinamitando um túnel, ver o encontro sensacional. do túnel, ver a construção de pontes e viadutos com 100 metros de altura. Tem uma ponte em cima da Cachoeira da Fumaça, ali ainda em Resende. E túnel é um negócio do Que cacete. ela encontra dois túneis em curva. Uma ponte ferroviária em curva, encontrando no emboque de dois túneis. E túnel é um negócio interessante, porque o cara abre de um lado e abre do outro, depois se encontra no meio. Com a topografia, com uma precisão, graças à topografia. Graças à topografia certo. Porque senão fica adivinhação, né? Adivinhação, é verdade. E isso tudo fica na minha cabeça. Você, garoto, olhando aquilo tudo, ficou maravilhado. Fiquei maravilhado, deslumbrado. Falei, pô, é isso que eu quero pra minha vida. Já era bom em matemática, física. Entrei na faculdade em 81, com 17 anos. E qual foi a grande obra ferroviária, rodoviária que teve final dos anos 80, quando eu formei, até hoje? Praticamente nenhuma. Então, assim, eu fui por um motivo, esse motivo nunca se concretizou, a gente não teve porque eles estão terminando agora a tal da Norte-Sul, né? Mas... pedaço ali, assim, pedaço eu, aqui. como recém-formado, não tinha. Você não tinha mais barragem, você não tinha mais ferrovia, rodovia, não tinha nada nesse período. Então, caí na engenharia civil, vamos dizer... Como todo engenheiro civil, a gente brinca que somos especialistas em generalidades, né? Diferente do mecânico, do engenheiro eletricista, que você tem coisas específicas. O civil faz um pouquinho de cada coisa, é o especialista em generalidades. Então, na época eu comecei a trabalhar na Cimento Mauá, uma das grandes empresas que eu trabalhei. No Rio? Trabalhava no Rio, mas fazendo parte técnica comercial. Então visitava muito a fábrica de Cantagalo, e na época não tinha fábrica em Guaxindiba. Conheci muito a fábrica de Cantagalo lá em... Na época participei Euclidelândia. Da elaboração de argamassas de múltiplo uso, para contrapiso, para embolso, para reboco. Hoje chama-se comumente de multiuso, na época era Qualimassa. Produto que a gente desenvolveu que atendia isso tudo. Então trabalhei muito tempo na Mauá. Da Mauá. Antes estagiei na Odebrecht, na primeira grande reforma. Mas a força da Mauá ainda era cimento. Sempre foi. Depois Concreteira, que o grupo Podersim na época comprou, né? Era o grupo Siminas. Aí virou um grande conglomerado no Brasil, e a Cimento Mauá é do grupo francês, Lafarge Coupé, que é a maior cimenteira mundial. Bom, aí você então sai a gente da tinha muito suporte técnico, mas antes disso tinha Mas estagiado... isso te dá uma experiência do cacete nessa porra, né? Absurdo. E antes disso eu tinha estagiado no Odebrecht, na primeira grande reforma do Galeão. Você conhece cimento conhece cimento Sim. Na raiz. E é um negócio que até hoje... Raiz é no fundo, então diz que é ruim. Nessa época, por exemplo, eu tinha muito contato com o Paulo Helene, que é um dos grandes papas da recuperação, patologia estrutural, coisas desse tipo. Então, foi uma bagagem que eu carrego comigo até hoje. E, infelizmente, por mais que as universidades tenham bons cursos de materiais de construção, você pergunta para qualquer profissional de engenharia. Só vai por que o cimento endurece? Porque bota água. Não, tá, mas o que acontece com a água? Ele não sabe explicar, endurece. As pessoas não percebem que não é uma reação química belíssima. A hidratação de cada grão de cimento, a água penetra no grão e cada grão vira praticamente um ouriço. Qual é o ouriço do mar? E agora você imagina bilhões de grãos se hidratando, com o ouriço crescendo e se entrelaçando. Essa é a grande mágica que mas aí, pra gente não cortar por reação história, química. Mas não cortar a tua história, tu tava lá no cimento, aí você... Na Cimento Mauá, foi nesse período que eu resolvi ir embora para o interior. Você trabalhava no Rio Trabalhava no Rio. Ia Euclidelândia, Cantagalo e tal. E rodava. Periodicamente. O estado do Rio inteiro fazendo apoio técnico comercial.
Aí, com essa questão de violência, em 94. Já hoje, tinha então, violência em nem se 90. fala. Porque a história Foi de uma coisa violência no assustadora. Rio de Janeiro é antiquíssimo. Você lógico. vê as pessoas esquartejadas, membros para fora, destino, uma coisa assim. Isso de te deu, filme de te terror. deu, te deu, te uma, impactou, te deu um assim, nojo assim, né? Te deu nojo mesmo, repugnante. Aí eu você, tinha filho vamos pequeno, embora. eu falei, isso não é ambiente para criança. Meti o pau, fui pro interior. Na Mas época, você peguei uma foi- distribuição da... Você foi comprar lá na Cara e Coragem? Cara e Largou- coragem, Cara e assim, a Coragem? única referência, Largou assim, eu tudo, queria ir pro foi? interior. Não, mas você largou tudo aqui? Larguei tudo. É mesmo? Na Por que época- escolheu Resende? Podia ter escolhido Eu Campos. tinha um Petrópolis. vínculo, o vínculo com Petrópolis. Resende era meio emocional, porque meu Emocional? pai era militar. Teu pai era militar, Apesar tinha dele uma coisa nunca da AMAN. ter servido na AMAN, porque ele era de artilharia, fez artilharia de costa. Então eu nasci, por exemplo, no HCE, mas morava no Entendi. Forte Barão do Rio Branco, lá em Niterói. Então minha infância foi dentro de quartel, dentro de forte. Então aquela entendendo? coisa da AMAN te dava também porque uma... de 5 em 5 anos eu ia lá com meu pai por causa das festas de aniversário de de ano. formatura. Não, aniversário de formatura. A cada 5 anos a turma se encontrava. Ele foi da primeira turma da AMAN, que fez a AMAN inteira, em 1947. E aí Resende te dava Resende um certo tinha, grau. eu conhecia algumas pessoas Namu. e tal. Não. Não, Aquela e noite- eu tinha alguns contatos. Então, era uma cidade que eu via que era segura, que era gostosa, relativamente perto do Rio e de São Paulo. Você Sim. tem, continua Tá no meio tendo caminho apoio entre bom, Rio e tá São no meio Paulo, caminho, quilômetro pouco mais- 175, você um pouco mais perto do Rio que de São Paulo. Para São Paulo dá umas 4 horas, por Rio dá 2. Então, é uma cidade que... E quando eu cheguei, por coincidência, eu cheguei junto com a Volks. A Volks foi implementada nesse mesmo período, por volta de 94. Inclusive, já cheguei trabalhando na Volks. Você chegou e procurou um emprego na Volks e já entrou? Não. Já cheguei e montei já uma chegou? consultora na época. É? Já chegou Já trabalhando consegui na Volks. serviço, Sim, fazendo serviço na Volks. E quando eu trabalhava na Cimento Mauá, como a gente desenvolvia traços de cimento, concreto, meu supervisor na época, eu perdi até contato, mas era um dos engenheiros brilhantes nisso, Augusto César Abdus Correia. Eu sei que ele está trabalhando no setor até hoje. Foi um dos grandes mestres que eu tive, além dos que tive dentro das universidades. E foi um cara que me ensinou muito, me incentivou muito esses contatos com Paulo Helene, com o Instituto Brasileiro do Concreto e Bracon. Assim, a gente foi pegando muita coisa. E nesse ínterim, a gente tinha muito contato com a SICA, produtos químicos para construção. Tem até hoje. Por causa dos aditivos para concreto e tal, realmente uma empresa brilhante. Quando eu fui para o interior, eu peguei uma representação comercial da SICA para distribuir os produtos de impermeabilização e aditivos químicos no interior. Daquela região de Resende, Barra Mansa, Itatiaia, Volta Redonda. Eu que fazia as vendas técnicas do setor e com a construtora eu fui evoluindo, estou lá até hoje. Aí depois virei secretário Mas de aí obras. você falou que foi trabalhar na Volks. Você não chegou a trabalhar Não, dentro não da Volks? trabalhei. Você prestou serviço para a Volks? Não, eu prestei serviço na construção Na da construção Volks. da Na Volks. construção da Volks. Aí dali você vai pegando a manha das indústrias, porque as indústrias foi assim um boom de crescimento de indústrias na região. Começou com a Volks, hoje a gente tem Volks, Nissan, tem a Guardian que fabrica vidros temperados, Cresceu a muito. Land Rover, Jaguar, tá lá, a Michelin já estava, que na época era Resende, englobava Porto Real e Itatiaia. Ocorreu a emancipação de Porto Real, a emancipação de Itatiaia, mas as indústrias estão todas Estão tudo ali. alocadas ali. Então nós temos hoje um grande polo metal mecânico, químico, Automóvel vidro e e automobilístico. automobilismo, de modo geral, com as indústrias agregadas que fornecem. Mas, Insumos Jorge, você para quando as chegou lá grandes em indústrias. 94, Resende já era um polo atrativo, já tinha algumas atrações, não? Tava Já começando. Tinha Tinha a uma meia antiga dúzia de... IQR, Indústria Química Resende, que Eu sempre me lembro que foi tinha ali. Kodak, que Tinha a Kodak que já tinha falido. A Tinha aquela de bebidas também, que depois faliu. Seagrams, Certo. que hoje é o grupo Pernod Ricard. Tá lá. Reativou aquela. Reativou. Por exemplo, que é a que importa aquela vodka Absolute. É lá da região. Então, nós temos grandes indústrias. O mercado cresceu muito, se desenvolveu muito. E depois começou a oportunidade de eu participar do sistema Confiacre, através Isso. do Mário Lúcio, Mário Lúcio. que também Já é um grande convidei ele para vir aqui, profissional. mas ele está na Europa. Conhece o Mário Lúcio? Conheço. Tá na Ele é Europa eu não sei passeando. ele o que caso, te- se ele é diretor, se ele é gerente, alguma coisa da Emater Resende. Ele é funcionário da Emater até hoje. Respeitadíssimo lá na Emater. E um cara que, assim, na época a gente conheci pelo mercado, né? Batendo papo e tal, reuniões. Na época a gente tinha a área, Associação Residência de Engenheiros e Arquitetos. Aí ele me convidou para ser inspetor
da inspetoria regional. Na época, foi anterior ao Reinaldo ainda. Não me lembro o nome do presidente na época. Que era o Chacon. Não, foi antes do Chacon? Augustinho. Foi no Augustinho. Guerreiro. Foi no Augustinho Guerreiro. Aí eu entrei como inspetor. Então, ele que foi Mais culpado recente. de trazer você para o sistema. Sim. Mário Lúcio. Mário Lúcio. Grande profissional. E assim, culpado, não Não, digo culpado não. brincando. Porque é um sistema que, ao mesmo tempo, a gente, às vezes, dá murro em ponta de faca, porque você quer que melhore, quer que evolua, mas as próprias amarras jurídicas dificultam isso. É. Então, de inspetor eu virei conselheiro regional, de conselheiro assumi a Câmara Especializada de Engenharia Civil, aqui no Rio. Peguei a vice-coordenação da Nacional. E depois nós pegamos a Câmara de Ética e a de Segurança do Trabalho. Mas nós me diz uma coisa, quando você foi para Resende, a coisa da engenharia, a aplicabilidade da engenharia, não devia ser fácil, porque o mercado era muito, muito pequeno. Como é que você... Hoje, como é que você lidou com essa coisa de enfrentar isso como profissional? Cara e coragem. Cara e coragem. E essa versatilidade você tinha filho, do engenheiro você era civil. casado, sua esposa não trabalhava lá. A questão da engenharia civil permite isso. Eu, por exemplo, se eu fosse engenheiro mecânico, talvez eu não tivesse essa coragem, por causa da atuação mais limitada. É mais difícil. O civil... Pô, uma concreteira você consegue alguma coisa. Na área comercial, com produtos químicos para construção civil, foi o que eu fiz na época, consegui. Comecei a trabalhar com impermeabilização, montei uma empresa de impermeabilização. Então, assim, cara e coragem e determinação. Você não acha é que impedimento a pra engenharia ninguém, civil é um curso fácil ou é um curso difícil? Nenhuma engenharia é fácil. Quem disser isso... Cara, provavelmente que deve ter falam isso, bebido né? muito. Que é mais difícil é mecânica. Não. O que é difícil? É o curso básico. É o curso Qual básico. engenheiro, né? Qual estudante de engenharia, melhor dizendo, que nunca pensou em abandonar o seu curso? Você sabe que não existe isso. A evasão está na casa de... A média é de 50%. Cada 10 que entra, 5 não conclui. A evasão é grande, pô. Sim, é desesperador. Mas não quando é eu passei. cálculo nem física. Quando eu passei no vestibular. Não, é que o cálculo em física é um limitante. De o cara quando prosseguir. eu fiz vestibular, na época era Sérgio Gran Rio. Sérgio Gran Rio, lembro. O relação candidato-vaga para engenheiro era maior do que para medicina. Medicina estava em torno de 55, 60, engenharia estava 70 na época que eu fiz. Era difícil passar. Era muito difícil passar. E eu dei um grande azar, eu passei para federal. E era estagiário Nascimento Mauá. Oi? Azar por quê? Pelo seguinte, eu era estagiário Nascimento Mauá e passei para federal. Foi uma época que a federal ficou quase 2 anos em greve. Ah, tá. E eu precisava de um documento da universidade. Não, eu precisava de um documento para ser contratado no Mauá, não como engenheiro, mas como profissional que ia trabalhar na área de engenharia até me formar. Isso é verdade. E eu não tinha esse documento. Fiquei 2 anos Ficou parado pastando. por muito tempo. Quase 2 anos. Depois do primeiro ano parado, eu falei, pô, eu não estou vendo o horizonte. Quase que você desistiu de ir para outra universidade. Não, aí eu fiz de novo o Sérgio Gran Rio e passei para Veiga de Almeida. Aí finalizou na Veiga. Aí finalizei na Veiga. Por isso que eu falei azar. Foi numa época que o fundão estava com greve. Tinha muita greve. Não, mas engraçado que essas coisas das universidades públicas também fez fez a obrigatoriedade de você criar universidades privadas, que na época tinham poucas, tinha Gama Filha, Sousa Marques e a Santa Úrsula, e depois veio um já tinha Veiga já tinha uma certa tradição, e foi uma excelente universidade. Bogocian foi meu professor lá. Chigané foi teu professor? Que professor? O Abdala, José Abdala Zid, foi meu professor. Lembra do Chigané? Mas hoje em dia também continua poucas faculdades. Eu acho que não tem tanta faculdade assim, não. E tem vestibulares que estão sendo cancelados. Muito. Hoje, eu acho que é uma das profissões mais desprestigiadas no Brasil, a engenharia. A engenharia. Isso, assim, eu estou com 62 anos. Dá uma certa tristeza. Aquilo que a gente batalhou, vocês também são engenheiros, a dificuldade que a gente teve para se formar, para se colocar no mercado. Aí você vê hoje um demérito, até um desprestígio da engenharia como um todo. Você vê cursos, inclusive técnicos, pegando atribuição que eram e sempre foram de engenheiros. Então, eu já ouvia alunos da região lá falando, não, para que eu vou fazer engenharia?
Eu faço um curso técnico, vou ter quase que as mesmas Politicamente atribuições. nós perdemos. Perdemos Politicamente. Mas agora teve uma Perdemos discussão muito. agora que o Vinícius, eu vi um vídeo do Vinícius é o presidente Do Confeia. do Confé, dizendo que tem um questionamento contra esses cursos de EAD, que tem um questionamento sério em blecar esses cursos de EAD. No MEC. EAD. No MEC, EAD no MEC. É. Mas isso não impede que os nossos cursos, mesmo presenciais, sejam de qualidade discutível. Tá. Nós já tivemos Agora, vários professores aqui. Vocês fizeram um cálculo. Quando eu entrei na faculdade, primeiro dia, recebo o livro do... Thomas, cálculo 1. Leitold. Cálculo 1, do Cálculo. Leitold. Ah, meu, Que era uma bíblia, um negócio desse tamanho. Cláudio. Quando eu folhei o livro, eu falei... O que eu estou fazendo aqui? Era desesperador, porque eu não tinha visto no ensino médio, no segundo grau, nada de Era integral, loucura. derivada. Loucura. Quando eu vi aquilo, quando começaram as aulas, você vê a coisa dos grandes É professores. desesperador, é Tinha um professor desesperador. na Veiga chamado, o apelido dele era PBO, era Paulo Barreto Osório. Lá pelo cálculo 2, cálculo 3, eu cheguei, professor, um moleque, né, 21 anos, entrei com 17 na faculdade, com 19 estava fazendo cálculo 2, 3. Para que serve isso, cara? Estou desesperado. A gente faz a prova, a gente mecaniza, né, o ensino e se vira e faz a questão, mas eu não estou entendendo onde é que eu vou chegar com isso. Eu sempre falei isso. Aí ele virou para mim e riu, falou assim, cara, não se preocupe, isso aí não vai te servir para nada. Só tem utilidade agora para abrir a tua cabeça. O que a gente está fazendo é abrindo o teu cérebro, massageando, para você receber as informações profissionais que vão ser interessantes. Sem essa ginástica cerebral, você não vai virar engenheiro. Não, é interessante. Cara, é interessante. Isso abriu a minha cabeça. Isso não deixa de ser uma introdução. Eu tenho que aturar essa É prática. não interessante deixa de de ser uma escutar introdução. isso, porque eu nunca tinha escutado isso. É. Mas lá no Cefet, eu fiz cálculo 1, 2, 3, aí no quarto cálculo eu falei, caramba, pra que eu tô querendo É entender o mesmo questionamento. integral, Laplace, derivada, pra que tudo Série isso? de Fourier. Nossa. Porra, mas assim, mecanicamente você ia, mas aonde eu vou aplicar Mas isso? quando tu chega no profissional, você Não, tem uma aí- outra. É. Aquilo não Mas é até aplicado. chegar lá mas é até lá é A desesperador. desesperador. professora de cálculo 4, que era. Que deve estar viva, né? Era. Acho que é Marina, algo assim, parecido com esse nome. Vocês não sabem. E ela começou a explicar na prática, dentro da engenharia, onde aplicar. Aí facilitou, abriu. Nossa, aí você abriu ali. Mas eu tenho um outro professor que tinha um outro conceito de dar aula de cálculo. Tinha um livro, era o Thomas, é o cálculo 1. Eram 2 livros, já são 4, se não me engano. Então, ele fazia o seguinte, ele falava assim, eu já te contei essa história, ele falava assim, olha, amanhã nós vamos fazer os exercícios da página X do 10 ao 20. Do 10 ao 20. Professor Romano, é falecido ele. Aí na outra aula você ia, ele falava assim, Marco Antônio, por favor, vem aqui e faça A questão a tal. questão 10. Se tu não tinha feito em casa... Tu não ia fazer. Ao Ao vivo e a cores de jeito nenhum. 50 pessoas te olhando, você dizia assim, professor, Não fez. não fiz não. Isso aqui era uma vergonha tenebrosa. Agora eu faço uma pergunta. Aquilo era uma vergonha tenebrosa. O cara fazia. Como é que você Se jogava aprende isso naquilo. EAD? É, Se no EAD não presencialmente tem. era Não, isso impossível, não é impossível. não tem como. Essa história Entendeu? é verdade. Os próprios laboratórios, a importância de você fazer as experiências dentro de laboratório, que na época a gente também às vezes achava chato, depois você entendia todo aquele processo de laboratório para associar com a Não, realidade. e outra coisa, Como é que você vai fazer isso EAD, pô? Você teve 5.000 horas. 5.400. Hoje cinco- são 3.600. Hoje é 3.600. Não, e eu tinha Como uma é que coisa. cai muito isso e o MEC permite isso? Eu tinha uma coisa que era do cacete. Eu sou assim, como eu te amo e amo o Jorge, eu amava quase todos os alunos da sala, porque eu era um aluno médio. E eu precisava de um aluno brilhante. Pra Para colar te ali. ajudar. Não, cala o cacete. Eu nunca colei. Não, nunca colei em escola de É mentiroso. Não, colar. Eu nunca, Não, nunca Rapaz, colei. Quem nunca colou na engenharia é mentiroso. Nunca colei escola de mentiroso. engenharia, por Deus. É, Nunca colei escola de engenharia. O mentiroso. José Augusto Jesus Azevedo morava lá na ilha. Eu ia pra lá, sábado e domingo, estudar com ele. Só que a gente não estudava, ia jogar vôlei na praia. Vôlei? Vôlei na praia. Mas, de qualquer maneira, essa questão da turma era uma coisa interessante para É. nós.
Para nós, que é uma coisa Sociabilidade, pô, lógico, isso é importantíssimo. que foi uma turma que começou e foi até o final. Nós formamos É? uns 30 no final, mas foi. Aí você hoje já vê o aluno vindo do ensino médio com várias deficiências, entra na faculdade de engenharia com essa deficiência, se forma. Semana passada entrou um engenheiro recém-formado, não vou citar nome. Pedi que ele conferisse o esquadro da obra. Ele perguntou como é que você quer que faça. Faz pela hipotenusa. Você tem um lado, tem o outro, você vai saber se o ângulo está reto, conferindo pela hipotenusa. O que é isso? Foi a pergunta do indivíduo. Mas estagiário, Um tá falando? engenheiro já tá recém-formado não formado. sabe o que é hipotenusa. O cara que não sabe o que é hipotenusa não passou no nível médio. Ele nasceu e foi para a escola de engenharia. Não, mas aí a gente vê muito isso em cálculo lá. Não tinha como fugir. Aí você viu o decreto, se eu não me engano, de uma universidade, eu não vou citar nome, que está mudando a programação de cálculo, 1, 2, 3 e 4, porque a turma não está conseguindo aprender. Os professores... O cara está diminuindo a carga horária, diminuindo os tópicos, porque a turma não está aprendendo. Em vez de você melhorar o ensino, você diminui o que você está ensinando. E a ordem não é reprovar mais. Não, mas os professores que aqui, os professores não disseram isso pra gente. Os professores que passaram por aqui. Veiga de Almeida, PUC, Souza Marques, que mais? Veiga de Almeida, tem mais. Da de Nova Iguaçu, a professora Gisela. Elas dizem o seguinte, que de fato eles criaram uns 6 meses de equalização. Vai equalizar, vai nivelar os estudantes. Aí 6 meses eles param para tentar nivelar o estudante, principalmente em cálculo. Vão nivelar por baixo. Vão tentar nivelar, nivelar em 6 meses para poder o garoto entrar no cálculo 1, cálculo 0. Você faz um 0 ano e aí tenta de alguma maneira estabelecer isso. Você acha que está aquele que está no nível mais baixo vai chegar no nível mais alto nesse nivelamento? Não consegue não. Não vai. Aí ele vai nivelar o curso pelo mais baixo. E ele vai, no final das contas, esse menino vai acabar saindo. Vai acabar saindo. Do mesmo jeito que o EAD. O que eu já ouvi é que não é mentira. O EAD, infelizmente, hoje é uma venda de diploma prestação. O cara vai sair. Você está com empresa hoje lá em Resende? Sim. A sua empresa? Sim. Qual o nome dela? Espaço Concreto Engenharia. Espaço Concreto Engenharia. Isso. Mas aí você atende todo o sul fluminense. Mais Resende mesmo. Mais Resende. Às vezes Volta Redonda, Itatiaia. Mas Resende é grande. Hoje, aquele terrenaço, tem terreno pra caramba lá. Habitantes. Como é que tá a situação hoje de Coatis, Porto Real? Tá crescendo, não tá? Coatis não. Coatis é menor, né? Coatis nunca pertenceu a Resende também. Itatiaia pertenceu e Porto Real também. Itatiaia hoje tem grandes indústrias, né? Itatiaia Porto Real, idem. E Itatiaia basicamente tinha Michelin. Hoje tem Michelin, tem a Arno, uma empresa francesa, que fabrica panelas, coisas desse tipo. Tem a Jaguar, Land Rover, que foi lá para a região também. Tem uma indústria de cobre grande, beneficiamento de cobre, produção de fios. Agora, Porto Real, que realmente explodiu, né? Explodiu, né? Penedo, como é que tá Penedo hoje? Penedo... Só é turismo mesmo? Não tem nada. Tem muito loteamento. Mas Penedo pertence a Itatiaia, né? Então fica no bojo. Tem muito loteamento, vão começar 2 loteamentos agora em Penedo. Em Resende tem 3 sendo lançados. Não, mas vai começar... Não, isso começar em Penedo. De imediato agora. Em frente ao shopping do Esquilo ali. Aquele vai começar mesmo? Vai começar mesmo, já saindo todas as Tem muitas fazendas também, mas ali ficou emperrado por conta do meio ambiente ou não? Não é emperrado. A aprovação, o licenciamento de um loteamento, demora muito. Ele é complexo, porque você tem que entender série de regras ambientais, licença do INEA, licença da Prefeitura Municipal, até você conseguir isso tudo. Então o projeto... Você bota um timer de 2 a 3 anos. 2 a 3 anos. Do começaram a pensar no loteamento até a aprovação são 3 anos. Então o projeto já foi aprovado. Já foi aprovado. E aí agora vai partir para as vendas? Isso, começar o lançamento. Porque ele só consegue comprar o nome depois que ele legalizou tudo. Aí ele consegue. Projeto ali da E você está de frente ali? Agora tem muitas fazendas lá, né? Fazendas de... Tem. Resende já teve uma criação de frangos muito grande na década de 70.
Aí nos anos 80 meio que quebrou, faliram todas as empresas que tinham na região, 80 para 90, de criação de frangos. Passou por um período grande também com pecuária leiteira, muito forte. Hoje a leiteira está tendendo a diminuir. Eu vejo que é uma coisa meio generalizada no Brasil. Diminui a leiteira e aumenta a de corte. Então, Nelore, que quando eu cheguei em Resende em 94 não tinha, hoje tem bastante. Então, está havendo essa migração para o Nelore. Já fomos grandes em café. Todo o café que saiu para o Vale do Paraíba Paulista saiu de Resende, na época do Império, das mudas. Hoje a terra se exauriu muito e onde não ficou exaurida, houve uma recuperação da mata. Serrinha, que você deve conhecer bem ali, que é em cima de Penedo, já foi, na época, toda devastada para servir como combustível, lenha para a CSN, teve uma cultura de café, a terra se exauriu, parou-se a produção de café e a mata regenerou. Então, hoje você não consegue. Inclusive, é uma APA. Lá também tem muita atividade turística também, né? Atividade Ali turística. tem. Mauá, Penedo, Serrinha do Conservatório Alamaria. cá embaixo. São regiões bebas. O conservatório Mauá. já está mais longe. O Mauá está ali na região. Entendeu? Mauá tem, inclusive, um pedaço de Minas. Tem o Rio Preto, que divide, né? Do outro lado do Rio, Investir Minas hoje Gerais. naquela região tá valendo a pena? É uma região assim, eu não vi, de 94 para cá, o país como um todo passou por crises. Então, se você avalia uma crise como 8 no Brasil, em Resende ela era 4. Eu não vi uma coisa grave em Resende, um parar. Você vê essa própria evolução de 94 para cá, o que começou com a Volks, olha o polo metal mecânico que a gente tem hoje lá. Isso e também tem isso leva muita gente para lá. Tem um fluxo, muita gente chegando na região. Todos os loteamentos que eu tenho acompanhado Pra gente como que vem- engenheiro, seja no projeto ou no acompanhamento da obra nos últimos 8 anos, é você botar no mercado e vender. Gente normalmente que vem de fora do. Seja um loteamento mais popular, que vamos dizer, o popular, acho que em qualquer cidade do Brasil tem uma demanda reprimida muito grande. Então você bota, se tiver uma condição de financiamento boa, vende, fácil. Vamos pensar agora num classe média. Pega todos esses engenheiros que estão chegando para todas essas fábricas, você bota no mercado e vende. E aquela região, a AMAN contribuiu muito para aquela região. A gente não pode Sim, a negar AMAN foi que a para lá AMAN em 44. A AMAN contribuiu muito 1944. naquela Eu formação acho de. que a mão formação. estabilizou aquela região toda. Não, mas contribuiu para as pessoas. Não, Foi contribuiu um para dar agregador inicial. da melhoria. Inicialmente Foi ela um foi grande importante. agregador Com inicial. todos os pormenores ou maiores que a gente queira colocar, a gente sempre viu o Resende muito ligado à AMAN. Muito ligado à AMAN. Porque tinha muito, como é que chama, que não se tornou ainda oficial, como é que chama? Tem Aspirante, essas coisas, aspirante. Muita gente que ia morar lá exatamente por causa do filho que ia para lá, Isso. e não sei o quê, que o filho que ia estudar, as pessoas diziam. Ou então, se ela alugava casa, alugava apartamentos para 2, 3, 4. Isso era uma coisa. E eu acho que Resende. Continua, essa importância Continua, da isso AMAN continua. é A AMAN, inegável, claro. isso continua. Mas a outra ação, que era a ação de levar empresas para lá, foi impressionante. É verdade. É verdade. Agora, Jorge, como é que surge o Jorge líder dentro do sistema Confecre e Multa? O que te fez se tornar... Assim, eu digo porque eu trabalhei com ele, é um engenheiro espetacular. E essa política dentro do sistema, o que você observa, o que Porque você você já entende viveu o sistema. E isso foi muito Você fez até uma crítica. uma antes aí. vontade de mudar. de mudar, né? Uma vontade de mudar, porque a gente ouve muito, é assim porque é. Isso para mim não Acabou, convence. né? Não dá mais. Não tem como. Não pode continuar do jeito que está. A gente vê várias ações, uma que eu sempre, não é que eu bati, eu sempre briguei e questionei. Não existe exercício legal da nossa profissão. Viu aquele caso agora, se não me engano, na Barra da Tijuca, que uma criança morreu No num Recreio. balanço, foi no recreio. Pô, se isso é na medicina, o cara tá preso. Ah, mas ele só fez um cortezinho para tirar uma verruga. É exercício legal da medicina, é crime, tá preso.
Na engenharia civil, ou mecânica, ou qualquer uma, é contravenção. Contravenção. É igual anotar jogo de bicho, é só contravenção, não é crime. Você sabe dessa Então alteração? não tem como a gente permanecer do jeito que está hoje. Calado, Isso né? só vai gerando mais demérito e descrédito para a nossa profissão. Você está vendo que a 5.194 está sendo alterada. Sim. Né? Tem, ideia mas, sobre mas isso? o problema é o seguinte: enquanto não criminalizar o exercício legal da profissão, continua essa coisa. É feio falar, mas já ouvi várias vezes essa frase. Qualquer idiota acha que sabe construir. E pior que é verdade. Agora, se vai ficar bem feito, é outro problema. Então, assim, você vê uma criança morrer porque alguém não tomou o cuidado de contratar um profissional que tivesse conhecimento, responsabilidade e economicidade para fazer uma obra e ficar bem feita, pô, uma criança morrer por causa disso. É verdade. E quantas não estão morrendo pelo Brasil afora Eu por conta concordo disso? com você que aqui a gente tem feito várias denúncias com relação a isso. A pouca preocupação que a sociedade tem com a qualidade da obra que ela executa. A sociedade carioca. verdade, Vou falar da carioca ou da Acho que é Fluminense. no Brasil todo. Mas no Brasil que é onde eu mais conheço. Tem pouca. Brasil todo. Porque, Jorge, a gente vê vidas e vidas sendo ceifadas exatamente por uma negligência. Agora mesmo estava caindo prédio velho aqui, né? Que o prédio fica velho, então ninguém quer saber. Então não tem pai, não tem mãe, não tem governador, não tem prefeito, tem nada. Aí mata as pessoas, aí pô, os prédios precisam ser conservados e tal. Isso é um E problema. na engenharia civil a gente passa muito, às vezes oferece para o cliente, pô, vamos fazer um cálculo estrutural, vamos dimensionar. Ah, não, o Zezinho trabalha com isso há 30 anos, ele garante que vai ficar tudo bem. Como é que você argumenta isso o que com foi, o cliente? aconteceu isso lá com os síndicos. Os síndicos têm que entender que contratar engenheiro ou contratar um arquiteto, isso não é caro. Ele contrata aquele camarada que é o porteiro, que é o faz tudo. E ele garante a ela que vai fazer. E ele não tem estudo para isso. Não, eu estava conversando Eu, às vezes, quando eu tenho liberdade com o cliente, às vezes o cara é mais próximo, mais amigo, eu faço a seguinte brincadeira. Cara, você vai construir uma casa que você vai botar o bem mais precioso que você tem, que é a sua família, embaixo. O risco disso cair existe. Aí eu te pergunto, quando você vai... Aí você quer economizar dando pro Zezinho fazer. Se você tiver um problema no cérebro, você vai chamar o Chiquinho para abrir tua cabeça e operar? Ou você vai confiar em único e exclusivamente? Pô, é minha vida que está em jogo, claro que eu vou querer um médico. Mas você vai morar e teus filhos e tua mulher embaixo de uma casa que o Chiquinho está fazendo. Isso aí. Às vezes o cara se condói com isso e muda de opinião. Muda de opinião, mas normalmente às vezes não, ele escolhe mais barato. Escolhe mais mesmo barato. que ele corra o risco. Eu estava, se não me engano, conversando, não sei se com o Schipper ou o Lisquier, sobre o terreno daquela comunidade de Venda das Pedras. Foi a Musema que deu entrevista e não no há Fantástico, como você foi lá, que na época eu era coordenador da Câmara. Não há como você instalar prédios ali, ou qualquer, porque o terreno não recomenda. Preciso que você faça algum tipo de trabalho para poder fazer, para botar uma fundação profunda. Ali é tudo com sapato. Por isso que aquela Venda das Pedras está tudo colado no outro. Vai se descolar, vira dominó, efeito dominó, vai caindo um atrás do outro. E vira mexe, cai as casas lá. Essa é a dificuldade. Você citou o chip, é outra coisa de participar do sistema, é conhecer essas pessoas. Pô, você lidar com o Bogosian, com o chip, com o Nisquier, com o Yaranagri, o Lapa. O que você vai trocando ali de conhecimento, o network que você faz dentro do sistema, é muito grande. Porque vários luminares da engenharia, seja civil, elétrica, mecânica, você sabe que estão ali dentro, pô. Eu sou um cara privilegiado, que esses caras todos, eu aprendi com esses caras, eu não sou engenheiro civil, sou engenheiro mecânico, e aprendi com esses caras conversando com ele. O próprio Tonhão na elétrica, pô, figura que história de vida. Então o cara se torna engenheiro sendo estivador, pô. Eu acho que tem umas cara guerreiro e bom. Guerreiro demais. Tem umas coisas que você, na engenharia, você é subcontratado, os caras não contratam. Eu tenho uma história muito boa. Você? Eu estava no sindicato de engenheiro, um dia me chegou um francês, já contei essa história aqui. Não lembro. Não. Francês? Um francês. O cara fala francês. Aí chegou lá, falando português. Aí falou, seu Marco, eu fui no CREA, o CREA me indicou aqui para eu estou precisando de um engenheiro
que eu fiz umas obras lá no Vidigal, num terreno interditado, e tinha umas casas, interditaram o terreno e as casas. Eu fiz umas obras lá, e as obras para poder aproveitamento do terreno, e estou querendo lá um engenheiro para assinar aquelas obras que eu fiz. Aí eu falei, olha, companheiro, pode até ter, mas os caras vão te cobrar uma fortuna. Porque quem vai assinar uma coisa que não foi ele que construiu nem viu? Não foi ele que construiu nem viu. Então ele fez uma obra. Porque, assim, ele foi lá, o que ele fez lá? Ele chegou, eu imaginei depois, ele foi embora, eu indiquei uma pessoa, mas a pessoa não quis assinar, por risco, e aí ele falou assim... Não nem que seja por uma fortuna não, viu? Às vezes você pega um cara desesperado, um canetinho... É verdade, mas o risco que você corre... O risco é absurdo. É absurdo. Você vai ser responsável por uma coisa óbvio que você nem fez. viu. O que ele fez lá? Ele fez um hostel, pegou o terreno, tinha uma pessoa morando, ele construiu uma casa para a pessoa no terreno, fez lá uma contenção de alguma coisa de terreno que ele fez, construiu um hostel, e o hostel, quando você acorda de manhã, você olha e parece que o mundo acabou, né? Porque você olha o mar, parece que o mar lá acabou o mundo, né? Então, você imagina, ele traz um cara da França e mostra aquilo pro cara, o cara fica maravilhado quando ele acorda de manhã, pô. Entendeu? O cara se aproveitou de um momento ali difícil para poder. E aí ele quer um engenheiro para assinar aquilo. É uma dificuldade, não tem. Como diz o que ele fez? Exercício legal da profissão. Exercício tá lá. Mas alguém cobrou ele, então, a assinatura. Foi o pessoal para desinterditar. Né? Ele quis regularizar o hostel, aí queria desinterditar o terreno. Para você tirar o alvará, você tem que ter um projeto aprovado, responsabilidade técnica. É verdade. Mas cara. diga. Não, assim, me veio à cabeça aquela reunião que a gente teve lá em Brasília, eu, você, o Bittencourt e ele, discutindo sobre engenharia. Então, eu acho que a gente está sempre discutindo a engenharia, falando sobre como melhorar, mas está sempre alguém emperrando, alguém travando. A gente não consegue avançar nas nossas questões por conta da lei, né, que é de 66. E essa mudança para você acha que vai resolver de uma certa forma ou vai continuar Olha só, emperrando a gente? Eu continuo tendo esperança, né? Hoje eu não estou no sistema como dentro, eu estou como inspetor em Resende. Não, mas você pensa em voltar? Sim. Como conselheiro? E até por um motivo. Hoje eu estou como vice-presidente da Bank, Cláudio Dutra é o presidente da Bank. O Ladaga é o presidente da Nacional, eu já fui vice-presidente da Nacional. Então, tanto o Ladaga como o Cláudio Dutra, tanto na Nacional como na Regional Rio de Janeiro, são pessoas que eu estou, assim, animado pela disposição que eles estão. Há quanto tempo nós não temos um presidente de CREA, engenheiro civil? Não, aí eu vou ter que contestar você. Não. Há quanto tempo? Desde Eu estou falando de ABENC, eu não estou falando de engenharia como um todo. Eu estou falando de ABENC e engenharia civil. Não, então, porque eu pensei no CREA. Né? No CREA também tem muito tempo. Não, então o que eu estou falando é quanto tempo nós temos no CREA, Rio de no CREA, Janeiro, um presidente civil. É civil. Então, o Miguel está dando apoio para a ABENC, que é a Associação de Engenheiros Civis. O Cláudio Dutra, que eu não conhecia pessoalmente, ele está como presidente ou como vice, nós fizemos até agora só uma única reunião, não sei se vocês conhecem, mas me mostrou ser uma pessoa extremamente dinâmica, interessada, que realmente quer mudar tudo isso que nos incomoda. Então, acho que a gente tem uma conjunção de fatores agora que está ajudando. Vai ter agora o CBENC, que é o Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis. O Ladaga vem para o Rio. O Ladaga. Eu vou ver se eu consigo falar com o Ladaga para ele vir conversar com vocês aqui sobre a BENC, sobre engenharia civil. É outro luminar também. São essas pessoas que me fazem permanecer no sistema, porque você tem uma troca muito grande. O próprio Bittencourt, que você falou aí, figuraça, gente boa, mas um grande profissional também. Então, essa turma, cada network que a gente fazia, cada reunião dessa de bate-papo que a gente já fez em Brasília, com o Tonhão, com Yara Nagri, com o Nisquier, são pessoas que querem mudar, que querem fazer uma engenharia, não só civil como todas as outras. Mas não consegue, melhor, né? Mas não consegue. Como é que vai conseguir? Eu acho que um grande divisor de águas é a criminalização do exercício profissional. Você acha que vai resolver? Não é que vai resolver, vai pelo menos intimidar
o Zezinho da esquina faz tudo, a continuar fazendo do jeito que está. É. Em Visconde de Mauá, na época eu denunciei, a fiscal foi lá, o cara botou uma placa, responsável pela obra, seu Zé construtor. Seu Zé Construtor. Responsável técnico pela obra. O cara que teve a cara de pau de fazer uma placa brincar, e botar né? numa obra de um hotel em Visconde de Mauá. Era uma região mais afastada? Era, porque eu gosto de Jipe, eu sempre passei de Jipe por aquela região. Aí eu vi uma placa dessa e falei, pô, isso é um, Não, porque é um escárnio, é um deboche. É porque a importância da engenharia nessas coisas precisa ser dinamizada. Eu acho que o CREA... Dinamizada, respeitada e valorizada. porque É isso que eu a acho gente que tem perdido ao longo o do sistema tempo. é tímido. Eu acho que o sistema é tímido. O sistema milionário, como é o sistema, ele é tímido. Ele precisa ser mais agressivo, ser mais comunicativo, ser combativo. mais combativo, participativo. Pelo dinheiro que tem, sim. Eu acho que era. Mas Porque... não é só pelo dinheiro, não. Vamos pegar exemplo recente relativamente, a saída dos arquitetos do sistema. Eu considero hoje o CAL muito mais forte, ativo, claro. empoderado do que o sistema CREA. Ou seja, um filho nosso, vamos chamar assim, saíram do sistema, montaram o sistema deles, os próprios técnicos. Mas eu acho que... Estão muito mais combativos do que mas eu acho que... E, assim, isso é acho que a irritante, culpa é nossa cara. mesmo dos engenheiros, nós fomos também prepotentes, arrogantes. Não estou dizendo ele tá deles terem falando- saído ou não. Estou falando que eles saíram e Não. têm uma postura mais Mas é combativa muito, do que nós. mas é muito mais fácil. Mas é porque eles são do século XXI. Nós somos do século XVIII ou XIX. Isso é uma dificuldade. Tá menos poluído. Tá menos poluído. Eles criaram um sistema porque ficou forte. O sistema CONFECREA é um sistema lento, é um sistema que decide pouco, é um sistema que ajuda pouco. Tem muito mais dinheiro que o sistema dos arquitetos e muito mais dinheiro que o sistema dos técnicos. E mostra muito menos serviço. Mostra muito menos. Eu acho, meu amigo Miguel, eu gosto muito do Miguel, eu acho que ele faz uma administração tímida. Não é ruim a administração dele, eu acho que é tímida. Podia ser mais agressivo. Mas, cara, tem muitos entraves também. Você lógico. vai Eu participar acho de que o uma Vinícius reunião também lá. faz uma administração tímida. Não, Podia ser Vai mais participar agressivo. de uma plenária. Mas Eu todos- tenho acompanhado. todos eles Ele fizeram bota uma- as ideias e as coisas são podadas, são travadas. Parece que não querem que o sistema evolua. Isso é verdade. uma mentalidade retrógrada. retrógrada. Eu já vi várias ideias dele extremamente positivas que chegam na plenária, não, deixa do jeito que está. De quem? Do Miguel? É. Parece que a pessoa que eu falo, o grupo, né? Quer Mas- travar mas- para mas o eu acho que sistema tem- não evoluir. Eu Isso não tem sei, que acabar, Jorge, pô. eu não sei. Tem que acabar. Eu tenho uma discussão boa, que eu passei muitos anos no CREA, eu passei 10 anos no CREA direto, e eu acho que 10 anos, assim, tem mais de 10 anos, mas passei 10 anos a fim. Eu acho que tem situações que precisam, por exemplo, questão da Associação dos Engenheiros de Resende, ou a Associação dos Engenheiros de Três Rios. Precisa ser reativado. Precisamos mobilizar, precisamos criar uma estrutura, precisamos levar o CREA para lá. Mas você precisa ter um discurso que incentive o cara a votar. claro. Porque sentar para fazer reunião, tomar água e café, ninguém aguenta mais Não isso. aguenta, exatamente. Então, se você não tiver um ponto de inflexão, e eu volto a bater, criminalização do exercício profissional, a hora que isso acontecer, eu acho que é um gás novo que você ganha. Eu acho Em que tem, todas eu as concordo áreas, com em você todas as nisso, mas áreas. eu acho que tem mais coisas que podem ser feitas. Porque Tem as mais coisas mais específicas, por exemplo, elevador, tem uma fiscalização, tem uma regra. Já teve muito Zezinho das Candonga fazendo manutenção de elevador. Pelo que eu percebi, isso diminuiu muito. A fiscalização, a exigência da plaquinha, coisa e tal, isso melhorou na engenharia mecânica. Agora, a engenharia civil ela é muito abrangente. Você tem falsos eletricistas trabalhando. Não, eu você até tem, discuto. Eu discuto Zezinhos aqueles prédios da fazendo Mocema obras. de 15 andares, 10 andares. Como é que faz um prédio de 10 andares sem engenheiro? Pode? Até poder, hoje eu pode. não entendi como é que faz. E, que, assim, que o seu Zezinho grande sabe orgulho- assentar tijolo, sabe. Isso o seu aí ninguém nega. Fundação ele não tem o seu Zezinho da Tanto que fundação. não fez fundação profunda. Então, assim, a coisa do orgulho a gente tem que resgatar. As pessoas não sabem, vendo esse podcast, nós estamos no edifício da Avenida Central. Foi o primeiro edifício do Centro do Rio construído em estrutura metálica, em 1961. Isso, para mim, é um orgulho para a engenharia e para a arquitetura, que o projeto foi de um arquiteto. Você olha até hoje
para mim, é um edifício moderno. Você olha lá da rua, isso aqui é de 61. Isso não dá orgulho? É verdade. O que me dá orgulho hoje na engenharia civil? Nós tivemos uma Sei lá, um prédio lá no Paraná, Santa Catarina, com 300 tivemos metros. Uma palestra, a Ponte Rio-Niterói. E tivemos um podcast. Nós estamos falando de anos 70, tivemos um podcast anos com, 60. como é que é o nome dele? Eu de curiosidade, fui Carlos, ver. Lembra de quê? O cara é especialista em ponte. O cara é especialista em ponte de State Building é 1930. 30. É 3,5 vezes mais alto que esse que a gente está aqui agora. Então você fala assim, Jorge, caramba, nós já fizemos muita coisa e sem ter computador, sem ter nada. Hoje, com tudo na mão, a gente não tem orgulho do que faz. O professor da Ponte Niterói disse para mim o seguinte, se não tivesse privatizado a ponte tinha caído. Ele falou aqui, não foi? Falta de manutenção. Exatamente. Qual o professor que esteve aqui? Carlos Henrique Siqueira. Eu tive contato com o Noronha, professor Noronha, que foi um dos calculistas. Ele citou Noronha várias vezes aqui. A barrigudinha do Noronha que a gente chamava, que era o design do vão, viga, acompanhava o momento. É tanto nome, né? Que passa aqui. Ele fez uma Mas você vê, olha o orgulho dessa turma, cara. Eu conheci o professor Polilo, Adesso Moreira da Rocha, aquele de instalação Hélio Creder. Cara, você sentava para conversar com o Hélio Creder, você ficava embasbacado. Professor Polilo, Adesso Moreira da Rocha. Tudo bem, a gente continua tendo grandes professores que estão aí na cidade com 60, 50 anos. Como é que serão os professores de engenharia daqui a 30, 40 anos? E eu estava perguntando ao professor... Será que não existem mais esses eu estava perguntando aqui se... Bogossian. Eu estava perguntando se o professor, tendo em vista a turma ser uma turma fraca, se desestimula o... Com certeza. Se ele disser que não, é mentira. Isso é verdade. Não tem como. Não dá. Não dá para você tocar uma aula com as pessoas. Sem citar a universidade. O que é hipotenusa, sem citar a universidade. É fogo. Filhos de amigo meu de Resende estão fazendo universidade aqui, engenharia. Os dois estão apavorados. Os alunos estão indo para a faculdade fumar maconha. É o foco da turma. Porra, amanhã quem vai trazer, coisa Rapaz, e tal. Ninguém está preocupado com aula, com formação. Sabe que eu não sei se eu sou muito conservador. Estou falando de engenharia. Não estou falando também de... Não estou entrando na seara de droga. Estou falando que o foco é esse. A turma está ansiosa pela aula de amanhã, porque amanhã alguém vai levar. Eu não sei se eu sou muito conservador, mas quando me botaram na escola, eu ia com a minha melhor roupa. Os caras hoje... Parece que tá indo... Você é com roupa de missa, né? De missa. Os caras hoje parece que vai para a universidade, que vai para praia. Vai praia, cara. Eu não sei se... Marco Antônio, você é muito conservador, você é muito tradicional. Porque você tá velho. Você tá velho. Eu não sei, eu dava um valor, eu não sei se merecia, mas eu dava um valor para pegar... Passaram para a escola de engenharia, um valor impressionante, era um valor inimaginável. Carteira no CREA. Os caras não querem ir. Porque tem que botar calça, camisa, eles querem de bermuda e chinelo. Não há o valor mais. Eu lembro eu indo de ônibus para a faculdade, o orgulho de carregar uma régua T. Que nem existe mais, né? Nem existe hoje mais. Ninguém sabe o que é isso. Eu andava com aquilo, parecia que eu estava andando, sei lá, com uma medalha, sabe? Eu sentia orgulho de carregar aquela régua T. Como é que era o nome do... Estou estudando engenharia. Como é que era o nome do... Rapaz, não pode geologia, o Amaral? Outro luminar. Amaral, você falou geologia, lembrei do Latigé. Latigé já esteve aqui falando. Também, o professor de geologia esteve aqui, então ele disse que estava dando aula e tinha um garoto sentado na frente assim, com o dedão dele. Toda vez que ele olhava para baixo, ele via o dedão do garoto. Aí ele falou, campeão... Vai lá pra trás, vai lá pra trás. Eu não aguento olhar pra você e tá olhando o teu dedão toda hora eu dando aula. Dá pra você. Tava desconcentrado. Tava desconcentrado. Pô, que hoje é uma diferença. Tá bom. Aí não se mede a qualidade do aluno pela roupa que ele veste? Com certeza que não. Com certeza. Com certeza não que só não. Do aluno, nem de ninguém, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que precisa ter um prestígio um pouco mais forte. Tem aqui que a gente chama de ritual, né? Não precisa ter um ritual, precisa ter... A medicina conserva isso muito bem, o direito conserva isso muito bem. O cara vai de terno para um fórum. Não vai de terno. Se não for de terno, o juiz não aceita. Vai de chinelo de dedo, não entra. A gente perdeu isso ao longo do tempo. Qual é o seu propósito hoje na Bank? O que vocês querem fazer lá? O que querem mudar? O que você quer resgatar?
Valorização profissional, Ó, criminalização do exercício profissional. número de associados hoje está em quantos? Cara, nós estávamos com 200 e poucos, já estamos beirando 3.000, com o trabalho do Cláudio Dutra. E assim, quando o Ladaga me convidou para fazer parte novamente daqui da Bank Rio, inicialmente eu seria o presidente. Houve uma conversa, uma negociação. Depois surgiu o nome do Cláudio Dutra, que eu não conhecia. E eu fui muito franco com o Ladaga. Ladaga, eu estava quietinho aqui em Resende, não te pedi para ser presidente da Bank, então não me incomodo de forma alguma de serviço. Numa boa. Quando eu vim para a reunião, eu tenho humildade de falar o seguinte: ainda bem que eu desisti. O Cláudio é um cara, você me acha aguerrido, você me acha um potencial de contribuir para o sistema, esse cara pode muito mais. É um cara de número, é um cara de administração pública, é um cara que sabe o que está falando, é um cara que tem disponibilidade, até porque mora no Rio, mais fácil do que eu. É mais fácil, interior. Então, assim, eu acho que essa administração da Bank agora e esse próximo Sebank vão ser o divisor de águas que eu sempre sonhei para a engenharia civil. E eu acho que quando você... A engenharia civil é mais ou menos 70% do sistema. Se a engenharia civil conseguir valorizar o que eu imagino que possa ser valorizado nessas linhas de ação de melhor ensino, brigar contra o EAD 100% integral, a criminalização do exercício profissional e o resgate desses valores, de tradições, de grandes mestres, professores que a gente teve, a gente sendo esse divisor de águas, as outras engenharias vão no arrasto, não tem como ser diferente. Isso é verdade. Nós somos o maior grupo, e sendo o maior grupo de exemplo positivo, os outros vão juntos. O sistema Confecred está ajudando a Bank, digo, financeiramente? Não, isso não. Financeiramente não tem como. O apoio que a gente tem tido é esse incentivo de local para reunião, de apoio logístico, né? Seminários, seminários, coisa e tal, mas congresso. Eu não vi até agora o sistema CREA Rio ajudando. Isso eu vi. Confeia não. Até agora não. Pode ser que o Ladaga, pela Nacional, esteja conseguindo algum tipo de apoio. Até o momento, não. Mas a Bank Rio, a partir desse Sebank, a gente vai ter um divisor de águas. Vocês estão onde? A Bank está onde? Era o antigo CREA. Ah, continua ali? Continua ali, 133, naquela 133 na Sobreloja? Na Sobreloja. E tem secretário ali? Tem alguém ali? Não, fixo ainda não. Porque a gente teve só essa primeira reunião para poder começar a gerir esse tipo, mas a ideia é ter e funcionar como se fosse um coworking, ter uma internet disponível para os engenheiros poderem chegar, tiver do interior ou de outros bairros, poder ter no centro um ponto de apoio de trabalho. É interessante isso. Porque uma coisa, Sobes ali, uma né? coisa interessante, eu e Barata percorremos o estado do Rio no ano passado, retrasado, e a gente verificou o volume de garotos recém-formados que tem por esse interior do Brasil, do Rio de Janeiro. E, às vezes, me dá uma certa agonia, assim, um certo trauma de falta de trabalho que esses garotos têm em algum município. Mas o caso de Resende, especificamente, não Resende, o caso da região do Sul Fluminense, é uma região, eu já posso falar, próspera, de Barra do Piraí até lá em cima, em Resende, próspera mesmo. Com as características que cada município aqui e ali. Vassouras tem uma ótima escola de engenharia e de medicina, entendeu? Você vai por aí, você vai vendo que tem coisa, mas de qualquer maneira há outros pontos estratégicos do estado, como o caso do Noroeste Fluminense, o caso da parte ali de Rio Preto e tal, que é mais complexo, que é mais complicado. Eu acho que a gente tem que ter uma ação do sistema Confecred nesse sentido. Sim. Outra coisa que sempre me incomodou no sistema, a atribuição. Atribuição profissional. Sempre atrapalhou, né? Sempre atrapalhou e, assim, eu vou dar um testemunho, sem números exatos, que eu não os tenho aqui, mas na época que eu era coordenador da Câmara de Civil, a gente fez fiscalização no Rock in Rio. Aí, números abstratos, não precisos. A gente chegava lá, eu preciso de uma RT de engenheiro mecânico para o ar-condicionado. Ok. Eu preciso de um engenheiro eletricista por causa do cabeamento de som, coisa e tal. Eu preciso de um engenheiro civil por causa do teste de carga do palco. Em números absolutos, era da ordem de 1.000 RTs que a gente tinha a cada Rock in Rio. Num determinado Rock in Rio,
50 RTs. Eu fui verificar o que que era. Profissional de um outro sistema, fazia uma RT de, sei lá, manutenção de elevador, teste de carga do palco, um único profissional que não tinha essas atribuições aprendidas na universidade, mas tinha por força de lei, por respaldo por lei. Aí a pessoa que era o meu contato lá dentro, quando eu fui fazer a fiscalização, ele falou: Jorge, você me desculpa, mas eu não vou fazer 15, 20, 30 RTs para tudo isso que vocês pediram. Aqui uma única me resolveu o problema. Eu podia fazer alguma coisa? Não. Aí você volta para uma reunião de câmara. Ah, o engenheiro civil pode fazer estrutura metálica? Pode, desde que seja parafusada. Se for soldada, não pode. Aí começa essas briguinhas. A gente briga entre si por atribuição. Aí vem alguém de fora, faz tudo pelo aquilo que a gente está brigando e a gente fica chupando o dedo. Então, acho que esse tipo de briga... Eu cheguei a participar de uma reunião da plenária. Eu recebi uma multa lá na cidade porque eu botei uma caixa de som Bluetooth num dos eventos que a gente faz. Aí eu levei uma caixinha de som Bluetooth, liguei um rock and roll lá, que eu gosto de rock and roll. Perguntei, para fazer isso aqui, precisa ser engenheiro eletricista? Eu apertar um botão aqui, aquela caixa pendurada num poste, foi eu que coloquei e fiz uma RT para isso. Precisa ter um engenheiro eletricista para ligar uma caixa de som Bluetooth? Não. Então por que eu estou levando multa? Ah, porque som é atribuição do engenheiro eletricista. Mas vamos rediscutir isso. Em 66 não existia Bluetooth. Aí ficou aquela comoção na plenária. O Cossenza não entendeu nada, ficou rindo e tal. Pô, no final ele falou, você foi brilhante em fazer isso. A multa teve que ser retirada e teve que ser revisada. Eu lembro desse caso. Porque não existia Bluetooth. Estressou o Jorge, estressou todo mundo. Essa história tem uma... Mas é isso, é engenheiro... Mas essas briguinhas, cara... Ah, eu posso isso, eu não posso aquilo. Caramba. Uma coisa é, sei lá, eu não posso fazer alta tensão, óbvio. Agora, eu posso fazer reforma elétrica, mas não posso, de repente, fazer um projeto elétrico novo, porque a lei tal fala... Pô, eu fiz 5.400 horas. Mas eu acho que tem avançado o sistema nessa questão, não, por exemplo. Mas tem que avançar mais. Tem que avançar mais. Da RT, tá claro, mas isso é uma discussão que não é fácil. Eu voltei como conselheiro. As mesmas discussões que eu tive há 10 anos atrás são iguais. Mas tem algumas que dão um avancinho. Engenheiro mecânico não pode fazer mezanino em obra civil. São coisas que você fala assim, caramba, você estuda estrutura. Ah, não, mas ele pode botar um parafuso, eu posso fazer uma solda. Caramba, a gente tá brigando por pequenas coisas. O engenheiro, ele é predador dele mesmo. Mas isso já sai do próprio conselheiro. O conselheiro, ele entra dentro do CREA e ele se perde um pouco. Ele não conhece. Ele não é técnico. Tem hora que parece que tá brincando de pique-bandeira, né? Mas eu tenho que seguir a regra do CONFEA. Ué, mas CONFEA quem é que faz? É o conselheiro federal. Que é a grande maioria é agrônomo, porra. Não é... Entendeu? Então, cada um escolhe um caminho e quem paga o pato somos nós. Aí você fala, pô, mas o engenheiro não quer votar... Não quer entrar na Bank, não quer entrar na BMEC, não quer entrar no clube, porque ele já está de saco cheio. Ele não vê mudança. Ele não vê mudança. Mas acho que é uma discussão. Eu de fato, eu vejo o copo, naquele negócio do copo meio cheio, meio vazio, eu vejo algumas mudanças significativas. Mas você já que eu acho que é interessante. Essa questão, por exemplo, da RT, de que o cara só podia ter uma RT, duas RT. Hoje você pode ter quantas RT você quiser. Eu acho que foi um avanço significativo. Sabe quem mergulhou por isso? A gente, na época do Reinaldo, lá atrás. Não, um avanço significativo. Por quê? Só podia ter uma, no máximo duas. Eu falava, caramba, eu acho que eu posso ter três, E a briga continua, a discussão. Não, você está falando de responsabilidade técnica de empresa. Ele está falando de ART também, que houve um período de limitação de emissão de ART. Tanto da responsabilidade quanto da ART, houve um avanço significativo da abertura disso. Sim. Abertura disso, eu acho que é interessante, mas isso causa uma luta, uma briga para até chegar lá. Isso não é fácil, você mudar a cabeça ao ver de algumas pessoas que estão no século XVIII, XIX, eu estou no século XX, é mais complicado. A gente já teve discussão em plenária que queriam negar o cara era responsável numa empresa no Rio, outra, sei lá, em Nova Iguaçu, e ele pegou uma em Campos. Aí o nego queria brecar por conta da distância. O cara provou que ele ia de helicóptero.
É. Como é que você vai brecar? Não, e Ele vai mais rápido para Campos do que eu vou para Resende, ou que eu vou para Nova Iguaçu. Eu tenho umas histórias interessantes com relação a isso, por exemplo, na questão das escolas de samba. Inclusive, estou tentando trazer um engenheiro que é responsável pelas escolas de samba, exatamente por causa desse processo que aconteceu nas escolas de samba, que as escolas de samba não são simples. Não é uma coisa simples. A escola de samba é quase uma indústria. Quase uma indústria. Você mexe com quase todas as engenharias, por ser civil menos um pouquinho, mas com as outras engenharias você mexe muito. A própria estrutura, né? É civil. É civil. Aquilo vai para pistão, porque o cara tem que calcular como é que... Pô, aquilo é maluquice danada. E aí a gente botou uma certa norma em cima daquilo, de que precisava de algum tipo de engenharia, de civil, mecânica e segurança do trabalho, que precisava ser respeitado, que não podia um engenheiro de elétrica, um engenheiro eletricista, assinar todas as ARTs. A gente achava que aquilo era um complicador, não dava certo. Aí até eu tô Mas aí vem um profissional de outro sistema e assina. Pois é, mas a Cara, luta... Nós recebemos, na época que eu era coordenador da Câmara, chegou... eu ajudava muito o pessoal da geologia, eu tive um bom relacionamento com o Latiger, e o que eu podia eu ajudava lá a Câmara, e tem um filho geólogo também, né? Então puxava a sardinha para a brasa. Nós pegamos uma RT de um profissional de outro sistema, que era o responsável pela lavra de água mineral de uma indústria cervejeira do nosso estado. Como é que um profissional que não é geólogo, ou engenheiro de minas, ou seja lá o que for, vai ser responsável por lavra de água mineral? Cara, assim, eram tapas na cara que a gente ia recebendo, que a gente se degladeia por atribuição, vem um de fora e faz. Não, isso é uma discussão. Lá em Santo Antônio de Pádua, aquele pessoal que faz aquela extração de pedra lá, lembra? Né? Lembra que no final o acordo foi que o cara podia fazer... que tinha tantas pequenininhas que um cara podia agregar 10, ser responsável. Porque isso é o normal. Porque hoje, na verdade, há coisas que o cara não precisa estar na obra todo dia para poder avaliar. Antigamente tinha que estar um engenheiro full-time na obra. Hoje não precisa estar full-time. Ele pode estar lá meio expediente, pode estar lá 3, 4 horas, porque ele consegue, através de câmara, de qualquer sofisticação dessa, acompanhar a obra lá. Eu acho que é isso. Eu acho que essas coisas têm que ser avaliadas lá no sistema. Muita coisa, Jorge. Muito. Mas assim, se a gente jogar a toalha, quem é que vai fazer isso? A gente brigando. Não, consegue pequenas vitórias. Não vou negar que conseguimos alguma coisa. Mas se a gente desistir também e jogar a toalha... Não, é ruim com o sistema pra caramba. Mas sem o sistema é muito pior. E sem nós brigando, olha que eu falo todos que estão no sistema brigando. Porque eu quero o sistema COF é ruim, mas se não tiver ele é pior ainda. É verdade. É pior ainda. Olha o que está acontecendo agora dito pelo Latiger, o que está acontecendo na lei, na reformulação da lei de 5.194. Há uma pressão para que você não cobre reciprocidade. Ou seja, o chinês, ou o japonês, ou o americano pode mandar engenheiro para cá, ocupar o espaço, e a gente não pode mandar para lá. Entendeu? Porque está se querendo reciprocidade, mas está querendo abrir um canal que entre engenheiros de tudo quanto é lado para ocupar os espaços no Brasil. Eu acho que isso é complicador. Tem que ter algum tipo de... Eu não sou contra. Eu acho que tem que ter... Desde que tenha reciprocidade. Igual porque tem alguma norma disso. Igual foi feito com Portugal. Com Portugal. Eu consegui. Eu tirei a carteira da aula de engenheiro de Portugal. Tirei. Não houve complicação nenhuma. Fiz a solicitação. Você paga anuidade. Fiz a solicitação. Quem faz é o próprio Confea. Envia para lá. Alguma exigência. Você fez pelo site mesmo. Sim. Aí o Confea é que entra em contato. Você não faz absolutamente nada. O Confea envia o teu histórico escolar, tudo mais para lá. Aí recebo a carteirinha, eu posso exercer profissionalmente em Portugal. Nunca exerceu, mas pode exercer. Posso exercer, não exercer, mas posso exercer. Jorge, o tempo está acabando aí. Já houve a sinalização daquele reloginho ali. Enfim, agradeço demais você ter vindo aqui, veio de Resende. Só para prestigiar o papo de engenharia. Não, Jorge, é um grande prazer, gente. Jorge, é um grande prazer. Eu não vou dizer que é nota 10, mas nota 1000. O Jorge sabe prestigiar o trabalho. Ganha até o almoço do Marcão. Hoje até paguei o almoço. Não, você almoçou bem?
Almocei Almoçou bem. bem. Então, o importante é isso. Não, mas o problema é um milagre. Ele pagou meu almoço hoje, porra. Eu queria Só porque eu agradecer. vi de resenha. Eu queria. Não, com o Jorge e outros que já vieram aqui, que vêm com as suas custas. Eu pagar o almoço não faz mais que nossa obrigação. verdade. Nossa obrigação. O mínimo que a gente pode fazer. Queria agradecer ao Jorge. Jorge é uma Eu que pessoa- agradeço a oportunidade. Há muitos de a anos gente nós somos. conversar. Nós somos amigos e conversamos muito. Ainda faltou alguns papos aqui sobre a questão do topógrafo, a necessidade de topógrafo no Rio de Janeiro, a falta de topógrafo, lembra? Eu fui te procurar. É uma profissão de muito detalhe, né, cara? A molecada hoje não quer saber Não de quer. preciosismo de detalhe, quer ser influência, quer oba-oba. Ninguém quer aprender a topografia, que é chato pra caramba pra aprender. Considerações finais, olha para lá. Por que aquele aluno tem que fazer engenharia civil ou uma outra engenharia qualquer? O que a gente pode incentivar esse jovem que está ali assistindo a gente para seguir a nossa carreira que tanto a gente luta, né, por ela? A você, jovem, qualquer coisa que você goste, independente de qual seja, eu te garanto que tem engenheiro envolvido. No teu iPhone, no teu jogo, em tudo, na sua roupa, no seu meio de transporte, nada do que você curte e gosta, inclusive música, deixa de ter um engenheiro envolvido. Qualquer que seja o processo, você vai precisar de um engenheiro. Então, para que as coisas que você goste continuem existindo, pense em fazer engenharia, porque sem um engenheiro as coisas não funcionam. Essa é a minha mensagem. Forte abraço a vocês. Perfeito. E muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Marcão, muito obrigado aí. Obrigado, Jorge. Obrigadão. Fechou?